Prontinho, então vamos resolver algumas questões sobre o tema agregados para concreto. Começando aqui com a questão da FCC. Diz o seguinte: a retração do concreto é a redução do seu volume ao longo do tempo, sem a ação de forças externas devido à perda d'água da pasta de cimento e às alterações físico-químicas internas. Entre os principais fatores que afetam a retração por secagem do concreto, é correto afirmar que a presença de agregados no concreto promove restrições à deformação. O teor e o módulo de deformação do agregado são os principais fatores que influenciam a retração. Ora, vamos ver aqui, fala que realmente o agregado promove restrições. Pela sua rigidez, ele restringe deformações no concreto. Vamos ver o seguinte: para um dado consumo de cimento, a diminuição da relação água-cimento implica na diminuição da resistência do concreto, portanto, seu módulo de elasticidade. Aqui não, a gente sabe que a relação água-cimento, se a gente consegue baixar a relação água-cimento, tem menos água, consequentemente menos retração e mais resistência. É recomendável que os concretos contenham no mínimo 250 litros de água por metro cúbico de concreto fresco, com o objetivo de reduzir os riscos de evaporação. Na verdade, não existe essa recomendação. O que a gente vê, na verdade, pela própria norma de concreto, é o consumo mínimo de cimento e a relação água-cimento máxima, né? A gente tem ali, da ordem de consumo de cimento pela norma, 260 quilos por metro cúbico para um classe de agressividade ambiental 1, até 360 quilos classe de agressividade ambiental aqui, 4, né, mais agressivo. Então eu consumo mais cimento. Consequentemente, além de consumir mais cimento, a relação água-cimento aqui, numa classe 4, né, muito alta, o risco, tem que ser uma relação água-cimento menor que 0,45. Só a título de curiosidade, se você ainda não sabe nem do que eu estou falando, relaxa, vamos falar sobre isso no curso. Mas não há essa limitação expressa de litros, portanto, erradíssimo falar sobre isso. A taxa relativa do fluxo de umidade do interior para as superfícies externas do concreto se torna mais rápida com o aumento da umidade atmosférica. Então, olha, a taxa relativa do fluxo de umidade do interior para o exterior do concreto é mais rápida quanto maior a umidade? Ao contrário, né? Tem que ser menor a umidade para retirar mais água do meu concreto. Quanto menor o caminho que a água interna ao concreto tem que percorrer para atingir a superfície, menor é a taxa de perda d'água. Contrário também, né? Se a água tem um caminho muito pequeno para atingir a superfície, eu vou ter maior perda d'água. Sobrou somente a alternativa A, que diz exatamente que os agregados promovem restrições à deformação do concreto, dão estabilidade volumétrica, protegem contra retração excessiva. Gabarito, então, letra A. Na sequência, o ensaio de abrasão Los Angeles é realizado em amostras de rocha para avaliar seus constituintes minerais, sua textura e seu grau de alteração, sendo que o ensaio obtido permite prever o uso das rochas como agregado graúdo no concreto ou utilização em pavimentos. Constituintes minerais não tem nada disso. Textura também não. Grau de alteração, indiretamente, se for uma rocha muito alterada, ela vai se quebrar mais, mas não é isso que a gente quer. Sua resistência é a capacidade de suporte. Sua resistência é a capacidade de suporte, sendo que os resultados obtidos permitem prever o comportamento que as rochas irão apresentar quando utilizado como reforço do subleito. Não é a capacidade de suporte de rocha. Aqui a gente estaria falando dos solos ou materiais granulares, poderia estar falando do CBR aqui, né? Mas não do ensaio Los Angeles. Sua resistência ao desgaste. Opa, abrasão Los Angeles, está aqui, ó. Resistência ao desgaste, sendo que os resultados obtidos permitem prever o comportamento que as rochas irão apresentar durante a britagem. O processo, se ela tem uma quebradiça ou não, né? Se ela se esfarela muito ou não. Gabarito letra C. Sua resistência ao cisalhamento, sendo que os resultados obtidos permitem prever o comportamento que as rochas irão apresentar quando utilizados como camada de pavimento. Não é isso. Sua resistência à penetração também não é isso. Sobrou pra gente. Gabarito letra C. FGV. Durante as primeiras idades, a resistência do concreto pode ser afetada pela textura do agregado. O aumento da resistência do concreto jovem, devido à aparência física mais forte, devido à aderência física mais forte entre a pasta de cimento e o agregado, pode ser proporcionado por
Ou seja, como que eu posso aumentar a resistência de aderência física entre uma pasta de cimento e o agregado? Uma textura mais lisa? Óbvio que não. Uma forma mais arredondada? Não. Agregados lamelares poderia até ser por conta da forma, mas a gente viu que a gente não quer esse tipo de agregado e nós vamos ver uma opção melhor, que é uma textura mais áspera do agregado para uma aderência física. Tá ok? Agregados naturais aqui ou artificiais não vem ao caso. Portanto, o gabarito aqui, letra D, uma textura maior, tende a promover, entre pasta e agregado, maior aderência física. FEPESE. Um dos ensaios realizados nos solos é a análise granulométrica que permite determinar as dimensões das partículas do solo e das proporções relativas em que elas se encontram. Segundo a forma, podemos distinguir os diferentes tipos de granulometria das partículas. Assinale a alternativa que apresenta a denominação dos solos quanto à graduação das partículas. Vamos lá. Primeiro, a amostra aqui é uma graduação o quê? Amostra 1. Uma graduação contínua, bem graduado. Então aqui é um solo bem graduado ou de graduação contínua. Tem grão de todos os tamanhos aqui. Amostra 2, opa, tem uma abertura, tem uma descontinuidade. Então é uma graduação descontínua. Também pode ser chamado aqui, embora há divergência, uma graduação aberta. Não tem finos ali para preencher, embora que tenha, por isso que eu falo dessa divergência com a parte de pavimentação, mas graduação descontínua, aberta. E o 3, uma graduação uniforme, também é um solo mal graduado. Uma graduação uniforme. Agora é só procurar a alternativa. Contínua, ok. Descontínua, ok. Bem graduado, não. Bem graduado, ok. Aberta, ok. Graduação uniforme, ok. Gabarito letra aqui, B. Bem graduado, ok. Graduação descontínua, ok. Graduação contínua, não. Graduação contínua está no primeiro. Isso aqui é uma graduação uniforme. Graduação crescente, aqui já entra graduação falha, já não é, graduação fechada, graduação aberta, graduação constante. Ó, graduação fechada, aberta e constante poderia te confundir, mas a gente não tem aqui essa definição de graduação constante, é graduação uniforme, que nós podemos chamar, segundo o solo, de graduação aberta, podemos. Esse primeiro, essa graduação fechada, densa, poderia até ser, tá? Então eu eliminaria essa E aqui por conta dessa graduação constante. Ficaria, de fato, com a letra B. Olha só o absurdo na tela. Instituto Acesso. Quanto aos limites máximos para expansão devido à reação álcool agregado e os teores de cloreto e sulfatos presentes nos agregados, de acordo com a NBR 7211, referente a agregados para concreto, podemos dizer sobre o teor de cloreto que está adequado à norma. Concreto simples, menor ou igual a 0,2%. Concreto protendido, menor ou igual a 0,1%. E agora, aliás, desculpa, concreto armado. E o protendido 10 vezes menor, 0,01%. Opa, 0,2, 0,1, 0,01, está aqui. Exatamente. Então, o correto, alternativa A, para mim, já é, ou já seria, um absurdo, uma questão como essa, Instituto Acesso, a gente pensa, uma banca nem tão grande. Mas vem aí a FCC e surpreende. Vai lá no rodapé e diz o seguinte: considerando os limites máximos para a expansão devido à reação álcool agregado, os teores de cloreto e sulfatos presentes nos agregados, os agregados que excedam o limite estabelecido para sulfatos podem ser utilizados em concreto. Ou seja, estabeleceu o limite da tabela, mas ainda pode ser utilizado, desde que o teor total trazido ao concreto por todos os seus componentes não exceda 0,2%, ou que fique comprovado o uso de cimento, de fato, resistente a sulfato. É aquele rodapé que a FCC fez questão de trazer e, consequentemente, eu faço questão e tenho obrigação de comentar. Você não precisa decorar essas minúcias, você tem muito mais
coisa produtiva, coisa melhor, tem coisa melhor para você colocar suas energias. Dá uma lida, vê os slides, passar o olho uma vez ou outra, mas tentar decorar todas as tabelas de todas as normas, você está fadado ao insucesso. E eu vejo muita gente tentando macetar coisa para buscar tirar 100 na prova. Tudo bem, você pode tentar tirar 100, mas talvez a sua meta por fechar uma prova te faz com que você não fique dentro das vagas, que é o que de fato importa, nomeação e efetivo exercício. Tá ok? Fica essa dica aí, inclusive, para você que tenta saber tudo sobre tudo. E é claro, tem o HD limitado, não consegue na hora da prova, acaba indo mal. É mais sobre abrangência do que profundidade, gente. Vamos lá. É isso no concurso público. Comprev. Os agregados, quando utilizados na construção civil para produzir concretos e argamassas, devem ter características adequadas a cada uso, as quais geralmente estão relacionadas com porosidade, distribuição granulométrica, absorção de água, forma e textura superficial, resistência à compressão, seu modo de elasticidade e o tipo de substâncias deletérias neles presentes. Sobre as características dos agregados, é correto afirmar: o módulo de finura do agregado miúdo tem relação com a área superficial, sendo maior a área superficial quanto menor for o módulo de finura. Lembra? Maior módulo de finura, maior são os grãos, agregado graúdo. Menor módulo de finura, mais finos são os grãos. Os grãos mais finos têm maior área superficial. E é isso que ele diz, relação com a área superficial. Quanto maior a área superficial, menor é o módulo, ou seja, mais fino são os nossos materiais. Exato. Gabarito aqui, letra A. Vamos ver as outras alternativas. A massa específica real dos agregados é utilizada para dimensionamento de padiolas usadas para medição dos agregados em obra. Não, isso a gente vai ver em dosagem que a massa que transforma traço em massa para volume é a massa unitária e não a específica real. O diâmetro máximo do agregado é determinado através do ensaio de granulometria, sendo determinado pela abertura da malha na qual fica uma porcentagem passante, porcentagem retida acumulada e não passante, igual ou imediatamente inferior a 5. Então é o que retém naquela peneira. A presença de argilas e materiais pulverulentos nos agregados provoca melhoria na durabilidade dos concretos. Perceba, esse teor de materiais pulverulentos, inclusive, está lá na 7211, os agregados eles têm um limite, é limitado por norma, muito em conta de que, quando eu tenho muitos finos materiais pulverulentos, eu aumento muito a necessidade de quantidade, de água de amassamento necessária para dar consistência e trabalhabilidade para o nosso concreto. Então isso influencia significativamente, aumento a água e aí vou perder inclusive resistência, O que acontece é que a argila, argila ou materiais pulverulentos, envolver o grão formando uma espécie de película ou barreira que impede ali a hidratação do cimento. Então ela envolve o grão de cimento, impede sua hidratação e consequentemente ainda utiliza, ou faz com que seja necessário mais água para termos uma trabalhabilidade. Tá ok? A granulometria é fundamental para caracterização dos agregados para o concreto. O módulo de finura é um indicador importante para vários métodos de dosagem, inclusive da dosagem ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland utiliza o módulo de finura. Em relação ao módulo de finura, é correto afirmar que é definido pela soma das porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado nas peneiras de série intermediária dividido por 100? Não. Soma das porcentagens acumuladas, retidas acumuladas de um agregado, das peneiras intermediária e normal, dividida por 100. Não. Definida pela soma das porcentagens retidas acumuladas em massa das peneiras de 4,8 a 1,2, não é. Definida pela soma das porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado na série normal, é isso mesmo, dividido por 100. Gabarito letra D. É definida pela subtração de porcentagem, tem nada a ver isso. Gabarito letra D. CESP Sebrasp. A respeito da construção civil, edificações e tecnologia de materiais, julgue o item a seguir.
Quanto maior o módulo de finura de um material, mais cimento será necessário para manter o fator água-cimento pré-estabelecido. Então, quanto maior o módulo de finura, mais cimento eu preciso. Quanto maior o módulo de finura, significa que o meu material é mais graúdo e não miúdo. O agregado grosso retém menos água. Para um agregado grosso eu não preciso de tanto cimento, de tanta água para hidratação. Se fosse um agregado miúdo, já teria esse problema, né? Entre aspas. Então, a gente vê aí que essa afirmação, quanto maior o módulo de finura, mais cimento será necessário para manter o fator água-cimento. Ao contrário, né? No caso, gabarito errado. De acordo com a NBR 7211, se um determinado agregado miúdo apresenta módulo de finura igual a 2,5, significa que ele se encontra dentro da zona ótima. Gabarito letra C, tá aqui, ó. Entre 2 e 2,9, agregado dentro da zona ótima. Gabarito C. Instituto OCP. Para agregados graúdos a serem utilizados em concreto, o índice de desgaste por abrasão Los Angeles deve ser inferior a 50%. Gabarito letra A. Qual é o módulo de finura do material a seguir? Ora, aqui você tem que saber que são todos peneiras da série normal. A banca pode querer te sacanear, meter uma peneira da série intermediária e fazer você decorar a série normal. A série normal, basicamente, ela simplesmente vai dividindo, né? Ou multiplicando por 2 se você começar da primeira peneira. Então, 150, 300, 600, 1,18, 2,36, ela segue uma distribuição normal, poderemos dizer assim. Então, está aqui a porcentagem retida. Só que o módulo de finura, ele me pede a porcentagem retida acumulada. Então, é o retido acumulado. Então, aqui 0, 2, 10, 55, com mais 30, 85, 95, e o resto foi para o fundo, né? Tem um coletor aqui. No final da granulometria tem um coletor que é o fundo. Ou seja, tem que somar agora, né? Esses valores aqui eu devo ter somado já, tá aqui, 247, dividido por 100, que é o somatório do percentual retido na série normal. Percentual retido na série normal dividido por 100. 2,47. Opa, só para nos situar aqui, 2,47. Entre 2,20 e 2,90 seria um agregado dentro da zona ótima. Gabarito letra C. E por último, para a distribuição granulométrica do agregado miúdo para concreto apresentado na tabela, quais são a dimensão máxima característica, o DMC, e o módulo de finura? Ora, porcentagem retida acumulada, ela já me deu os percentuais. Para eu descobrir o diâmetro máximo, a dimensão máxima, né, característica, é a primeira peneira que tem percentual retido de 5 ou imediatamente inferior. Aqui eu tenho 7, passou de 5. Então aqui eu tenho 3% retido, é o imediatamente inferior. Olha o diâmetro da peneira, 1,18. Até aí, beleza. A dimensão máxima característica, DMC, 1,18 milímetros. E o meu módulo de finura? O módulo de finura eu tenho que somar essa percentagem retida aqui, acumulada, com exceção do fundo, porque o fundo não entra, não é uma peneira, dividido por 100. Tem esse valor aqui, 167,8, dividido por 100 dá 1,678, chegando então ao gabarito letra D. Espero que tenham curtido e entendido um pouco mais sobre agregados miúdos e graúdos e sua aplicação dentro dos nossos concretos, tá ok? Até a próxima!